Eu vou dar um pulo aqui num monte de coisas que eu tinha preparado para a gente conversar agora e quero bater um papo rápido com o Guilherme, que está aqui com a gente e que veio de Belo Horizonte, de Contagem, não é isso, Guilherme? Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Exatamente. E eu cheguei hoje de manhã aqui, ele estava aqui conosco. Eu falei para ele que não costumo fazer isso. Eu tenho os meus critérios, apresento pessoas, eu gosto de saber exatamente quem elas são. A gente começou a conversar, eu todavia gostei do que ele me disse. E se eu entendi bem, sendo resumido, você me disse que iniciou um trabalho de recuperação de drogados, uma espécie de comunidade alternativa no sítio do pastor da igreja que você frequentava. Exatamente, há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Mas o projeto começou mesmo, foi na Cracolândia, entregando ali um leite, um cafezinho pro pessoal, um pãozinho, e o pessoal até criticava muito, falava assim, você está alimentando esse pessoal e tudo, mas aí eu tava com aquela ideia, não, a gente tem que lutar com as armas que Deus está nos dando. E para você ter ideia, o pastor questionava e falava assim, por que você vai fazer um trabalho lá na Cracolândia, por que você não faz um trabalho aqui perto da região para trazer as pessoas para cá? E desde cedo, desde que eu entrei na igreja, que eu fiquei na igreja 10 anos, eu sempre tive uma luz em relação a essas questões. Eu falei assim, não, deixa, Deus vai fazer alguma coisa. Comecei ali pela fé mesmo, motivado, porque... No início, usando o sítio do pastor, que estava meio abandonado. Do pastor, né? Porque ele tinha um sítio abandonado, não tinha nem tinta na parede. Eu lembro que eu peguei um amigo meu, que chama José Maria, eu falei assim, Zezinho, vamos começar, eu e você lá. E eu peguei ele, eu era solteiro na época, e eu peguei todo o meu salário que eu tinha, era 95%, que eu sou engenheiro mecânico. Eu peguei 95% do meu salário para construir uma comunidade terapêutica, casa de recuperação, para estar auxiliando, porque eu tive um problema com a minha mãe, no caso, que minha mãe passou... Era alcoólatra, né? Desde pequeno eu convivi com isso, tive um princípio também ali de alcoolismo, mas foi o momento que eu parei, que Deus me tirou ali dessa vida. E eu comecei esse trabalho com José Maria, e sem apoio de nada, foi simplesmente tomar a chave aqui e ficou por isso mesmo. Toda a responsabilidade foi por nossa conta. Durante 4 anos? Não, durante 1 ano e meio. Isso no sítio do pastor? Isso, no sítio aí, dele. Surgiu o problema, qual foi o problema para vocês saírem de lá? O problema que surgiu foi que tudo que acontecia dentro da igreja eu já não estava concordando. Quanto mais eu ficava... Como é que começou esse seu desacordo com o que acontecia na igreja? Quando eu comecei a criar uma maturidade espiritual mesmo. Porque no início eu aceitava muita coisa, eu era uma pessoa totalmente crua. Eu tive um problema de carência em relação ao meu pai quando eu converti, que eu transferi a carência do meu pai para o pastor. Então eu falava que o pastor era meu líder, meu pai espiritual. Então eu acho que a doença começa por aí. Porque você já se entrega ali à instituição. Me entreguei também ao fato de que a igreja não é denominacional. Ela não é Assembleia de Deus, não é batista, não é nada. Então eu acreditava que se eu entrasse numa igreja que não tivesse denominação, eu não iria ser atingido. Mas eu entendi que a religião é uma potestade e ela está em todos os lugares. Em todos os lugares ela está operando. E eu fiquei nessa igreja durante 10 anos, sendo que os 5, 6 anos primeiros foram esse crescimento mesmo, de estar aprendendo, de estar frequentando culto, nada de ativismo, nada de envolver. Aprendendo o que a igreja ensinava, ou seja, aprendendo a ser religioso. Foi uma coisa que... Você nem sentia. Que é aquela coisa... Que estava ficando tão religioso, porque você estava na Cracolândia, conversava com todo mundo. Seminário teológico. Mas você não percebeu que... Não, e ninguém na igreja poderia falar assim, Guilherme, você é religioso. Ninguém. Você pode olhar aquela pessoa de cabelão, de saião, aquela pessoa fica assim, misericórdia. Eu não era nada disso, eu era uma pessoa completamente normal. Só que isso é o maior engano que existe, que as pessoas acham que elas não são, mas é um iceberg.
você só consegue ver 10%, mas a religiosidade mesmo, ela está submersa, ela está no subjetivo do seu ser, da sua essência, da sua existência. E eu comecei a fazer esse trabalho sempre fora da igreja, porque quanto mais eu ficava ali dentro, mais eu falava assim, não, isso aqui não é meu lugar, não é meu lugar, não é meu lugar. E aonde foi que você chegou aqui dizendo que a primeira frase que você disse quando chegou hoje de manhã, você disse que esse negócio todo virou de cabeça para baixo por causa do papo de graça? Onde é que... Como é que o papo de graça chegou na tua vida, no meio dessa história? O papo de graça chegou na minha vida. Você tinha raiva de mim, era isso? Não tinha raiva não. Você só não gostava? Não, eu só tinha uma imagem negativa. Era essa imagem negativa e pronto. Porque quem está nesse meio religioso é o que eu te falo. É uma coisa subjetiva demais. Você chegar no meio religioso e falar assim, o Caio Fábio, ele tem os problemas dele, tal, quais são os meus problemas? Me conta, porque até hoje eu não sei quais são os meus problemas. Eu também não sei mais quais são, não. Eu também não sei. Mas na época... tem os seus problemas. Eu digo, meu Deus, eu te falo quais são. Você é pecador. Os meus problemas, os pecados. Eu vou chegar nesse ponto aí que eu vou te falar qual que é o seu problema. Quais são os meus problemas? Eu estou querendo saber. Não sei se você vai ver. Olha, Caio, apesar de você... Claro, apesar de mim, de ti, de todos nós. Mas... apesar do mundo, né? Quais são os meus apesar problemas? Do planeta. Vai ver que o meu apesar é existir. O meu problema é ser. Quase eu chego a essa conclusão, porque o Caio tem os seus problemas, o problema do Caio é existir. Sim, mas conte pra gente. Eu estava nessa comunidade terapêutica e o negócio começou a dar certo. Nós construímos um galpão, construímos uma academia, estacionamento, mais 2 quartos com suíte. Fizemos uma estrutura maravilhosa lá. E quando tinha 17 pessoas, o pastor, que mal ia lá, ele falou assim, não, deixa que agora a gente sutilmente, tudo muito sutil, muito cuidadoso, deixa que a gente agora assume, porque eu não sou consagrado a pastor, eu nem acredito nisso, eu nem quero ser, graças a Deus, Deus me livrou disso. Ele falou assim, porque você é apenas um irmão na igreja e nós vamos deixar para as pessoas que são os oficiais daqui, né, assumirem, os mais velhos assumirem tudo, mas ali foi uma sarça ardente que eu vi. E Deus tinha me chamado para aquilo ali, igual José. Tinha do lado os oficiais do faraó, pessoas completamente capacitadas, e tinha do outro lado um hebreu preso, que não tinha precedente nenhum. E faraó teve a sabedoria de falar assim, não, se Deus revelou para ele, tem outra pessoa no Egito que pode levar e cumprir essa missão? Tirou o anel e entregou para o José. Então, isso é o que eu te falo, como que a religião ela é sutil, até nessas questões. Não, você é um irmãozinho. O que isso está falando com a gente? Está falando que você não é capaz e nunca vai ser capaz. Está falando que você não é autossuficiente no seu chamado. Está falando que se não tiver uma pessoa por trás melhorada, capacitada, mais estudada, mais empreendida, ungida por homens, você não vai conseguir. Então, é nessa sutileza que eu fui ver o tanto que eu estava afundado na religiosidade. Porque eu não estou aqui para falar mal da minha igreja, da minha instituição. Eu estou aqui para falar que eu reconheci que eu era parte disso. E reconheci de uma forma dolorosa para você olhar e falar assim, eles fazem essa maldade comigo, mas você olha para você e fala, essa maldade vive em mim também. É claro. E eu fui entender que essa maldade, ela é uma potestade muito séria. Muito séria, que eu fui liberto aqui em Brasília. Aí entra no caso que a minha mãe chegou, que eu saí da comunidade terapêutica, porque sai pra cá, entendeu? Nós vamos agora assumir. Só que eu não sabia o que o Braulio estava falando, as pessoas não sabem sair. E não sabem mesmo. Você está preso, você está vendado, você fala assim, meu Deus, para onde que eu vou? Eles conseguem, a religião consegue fechar as 4 paredes e fala assim, não se movimenta, fica preso aqui, você não tem como sair. E você fica. Então eu ficava assim, beleza, eu tô sem comunidade terapêutica, eu tô sem meu trabalho, seu ministério, Deus está curando algo em mim, mas você está preso ali. E minha mãe vendo isso que eu passei, essa injustiça que eu estava sofrendo. Parêntese, Guilherme, o que você disse, Deus está curando algo em mim, é um argumento que não no neopentecostalismo, que não tem sutilezas, mas nos movimentos de natureza carismático, comunitária, ou seja, em igrejas menores, esse é um argumento toda hora usado
quando eles fazem supressão de funções, oportunidades, dons, participações, eles dizem, você vai ficar sem fazer nada um tempo porque Deus está te curando. Isso. Enquanto você está em ação, você está se adoecendo. Isso. Você vai ter que parar isso tudo, porque você tem que ficar curado do prazer que você tem de fazer essas coisas. Exatamente. Aí eles te colocam, sabe Deus, por quanto tempo? Você sabe exatamente do que eu estou falando também, né, pastor claro. Adaías? Sentado ali atrás, o pastorzão, meu querido amigo, sabe exatamente. Ele estava balançando a cabeça, dizendo, é por aí que acontece a 3x2. E aí você disse, foi aqui em Brasília sua mãe. Foi minha mãe que ela se recuperou do problema de alcoolismo dela e ela nunca foi uma mulher que frequenta a religião. Ela falou, igreja no caso, ela sempre falou assim comigo, Guilherme, sabe por que eu nunca frequentei igreja? Porque sempre que eu chego dentro da igreja, as pessoas são muito perfeitas. O pastor tem a vida dele linda, maravilhosa, os filhos todos sorridentes. Você olha e fala assim, pô, parece que só eu que sou errado aqui. Mas eu não liguei, minha mãe continua, mas eu não liguei com essa primeira impressão. O que me tira da igreja é quando a pessoa começa a te tacar as coisas para você fazer. Aquela pressão, você tem que ser assim, você tem que participar disso. E quando as pessoas começavam a entregar essa pressão, né, eclesiástica na vida dela, a moral, a conduta, ela sempre se afastava e recuava. Ela falou assim, olha, eu encontrei o Caio Fábio, muito bons os vídeos dele na internet, porque minha mãe começou, depois que ela se recuperou, ela começou a se interessar por crochê. E ela faz crochê vendo o Caio Fábio. Todo dia, crochêzinho vendo o Caio Fábio. E minha mãe falou assim, eu tô vendo o Caio Fábio, eu falei assim, não, mãe, esse cara não, pelo amor de Deus, não é coisa boa não. E ela falou assim, Guilherme, toma cuidado porque ele é pecador. Então aí você perguntou, qual que é o meu problema? O seu problema é esse, você é pecador. E eu falei assim, graças a Deus, porque eu preciso é de pecador, porque eu tô cheio de pessoas santas e perfeitas ao meu lado. Tô cheio, e uma coisa que eu aprendi trabalhando com dependente químico vem do AA, que eu acho que a igreja tem que aprender muito com a AA. Eu digo isso aí. Demais. Deixa eu te dizer, meu filho, você está com que idade? 30 anos. Pois é, desde que você tinha 15 anos, eu digo que a igreja tem muito a aprender com a AA. Foi quando eu internei o meu filho Lucas, que está na glória eterna, no AA. Primeiro numa clínica de recuperação de dependentes químicos e depois no AA. E tanto eu quanto a Adriana e ele fomos juntos ao AA durante uns 5 meses, 6 meses, 2, 3, 4 vezes na semana e aprendemos muito com o AA. O AA nos fez muito bem e a igreja tem muito a aprender com a simplicidade franca, sincera, clara das confissões de interioridade e de igualdade que o AA promove naqueles encontros que parecem tão simples. Exatamente. E são absolutamente curadores e importantes. Para os implicados, para a família dos implicados, para os dependentes, para os codependentes, para as psicodinâmicas familiares, são de uma importância enorme. Então a sua mãe não ia muito à igreja, ia ao AA, aprendeu com a AA, disse para você que E eu comecei a aprender também sobre o AA no caso. Sobre o AA no caso. E aqui no caso, em relação a nós, disse que você tomasse cuidado comigo, porque eu era um pecador. Né? Isso. Só que quando fez você assistir? Fez. Por quê? Porque a consciência que eu tenho do AA é a seguinte, eu já estava uma coisa contra a igreja, a religião, a instituição, porque eu sentia, todo mundo lá é perfeito, parece que só eu que tenho problemas. E quando a mãe falou assim, olha, ele é um pecador, ele não falou, ele fez isso, o Caio fez aquilo outro, não denominou, não julgou, ele falou assim, olha, ele é um pecador. Eu lembrei do AA, que quando começa a reunião, a pessoa fala assim, olha, meu nome é Guilherme, eu sou um alcoólatra. Eu acho que todo mundo tem que ter essa sinceridade, essa humildade e honestidade de chegar e falar assim, meu nome é tal, eu sou um pecador. E dos pecadores eu sou o principal. Exatamente. E ponto, tá tudo resolvido agora. Tá tudo resolvido. E eu comecei, aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu vim para Brasília, que eu fui fazer um trabalho e justamente nessa época que caiu para eu vir para Brasília fazer esse trabalho. E aqui eu comecei a escutar Caio Fábio. E fui escutando. Na verdade, eu não escutei Caio Fábio, eu escutei o Evangelho. Claro.
É o evangelho, porque isso é outra coisa que a religião coloca sutilmente. Dá crédito a pessoas, dá crédito a instituição. Você sabe por que eu fiquei aqui esses anos todos totalmente dessemelhante de qualquer coisa que lembrasse um pregador evangélico? Para as pessoas desaprenderem a olhar para o estereótipo e ouvirem a palavra, porque eu dizia, eu vou ficar anos apanhando de gente que diz que não gosta como eu me visto, não gosta disso e daquilo, mas no dia que eles ouvirem, eles vão ouvir o evangelho, porque eles vão ter superado a barreira da imagem e vai ficar o verbo. É verdade. Então eu humilhei a minha imagem para o verbo aparecer. Isso de caso pensado, deliberação minha, de modo que teve a ver com uma pedagogia profética essa decisão de fazer a imagem atrapalhar o verbo, porque no meio religioso você quer que a imagem involucre o verbo. Eles tomam e aí o verbo morre. Eu digo, não, eles vão ter que aprender a ouvir a palavra ao invés de me ver, porque eles ficaram 33 anos me vendo e não ouviram a palavra, e eu estava pregando a mesma coisa, e eu prego agora, eles dizem que eu estou dizendo coisas diferentes. Não, é a mesma coisa. É porque eles estão ouvindo agora a palavra, chocados pela minha imagem. Quem mudou foi o Silas. Estava lá no 25ª hora, falando bem de Edir Macedo. E passou os anos, depois está lá metendo pau. Então tem uma discordância nisso. É que o povo tem memória de peixe, 5 segundos. Mas então você veio para cá e começou a ouvir a palavra. Ouvi a palavra aqui e ficava o dia inteiro no computador. Nesse dia eu fiquei até 5 horas da manhã escutando Papo de Graça, e ali eu consegui entender aquilo que, se não tivesse um evangelho verdadeiro, eu nunca conseguiria entender, porque toda instituição é fechada nela. Toda instituição religiosa é fechada e concentrada nela. Eu olhei assim, foi aquele sentimento, o que eu preciso escutar está exatamente concentrado tudo aqui. Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, pega a Bíblia e lê em Mateus, se eu não me engano é capítulo 6, fala dos 2 endemoniados de Gadareno. Que Jesus foi lá nesse... Acho que é o 8. O 8. Cruzou o mar e veio os 2 endemoniados ao caminho de Jesus. Exatamente aqui em Brasília estava acontecendo no dia que eu vim, que era improvável ter vindo aqui, nas circunstâncias da minha vida que estava acontecendo. Ocorreu aqui em Brasília a maior convenção das Assembleias de Deus, que eu acho que tinha cerca de 30 mil pastores. Então você aqui. foi naquela época? Foi há 2 anos atrás. Foi naquela época. Você lembra disso? Lembro, aquele negócio do Marco Feliciano, que estava assumindo o negócio. Enorme, e veio 30 dividido, mil lá. pessoas da Assembleia de Deus fazer a maior convenção aqui. Quando eu li esse Gadareno, Deus falou comigo muito claro. Ele falou assim, a potestade da religião, ela anda junto com a política. Porque o que os religiosos querem é criar a sua própria política. É o que os católicos fizeram no Vaticano. Mas olha só, vamos fazer o seguinte, como o nosso tempo corre, eu estou afinzão mesmo é de chegar aqui nesse ponto, na casa de meu pai, que é a comunidade terapêutica que o Guilherme criou, depois de toda essa conversão, de todo esse entendimento que ele começou a adquirir, e no prosseguimento disso, andando aqui com a gente na Vem Ver TV, no Papo de Graça, no caifab.net, aprofundando as compreensões dele, a graça de Deus foi tão presente na vida dele que o pai dele era proprietário desta propriedade aqui. E a família comprou uma outra propriedade para lazer, para descanso, do Espírito Santo. E do Espírito Santo, e ofertou, entregou esta propriedade para o Guilherme fazer a atual comunidade terapêutica que ele está fazendo, que é para recuperação de dependentes químicos, mas agora nos moldes da consciência que ele já tinha antes, que ele adquiriu no AA, e com a percepção da graça de Deus no Evangelho que ele veio a adquirir aqui, nos ouvindo e aprendendo a palavra segundo o Evangelho da graça de Deus, como vem acontecendo aqui na Vem Ver TV. Então, está aqui, é tudo de muito bom gosto, você vê a cara do negócio,
com esse laguinho na frente, é aconchegante. Normalmente, esses lugares de recuperação de dependentes químicos no Brasil, feitos por evangélicos, são de um mau gosto danado, são os lugares no meio de uma perebeira, o cara fica lá sendo curado por mordida de mosquito, na maioria das vezes. É um lugar legal esse aqui. Aqui dentro você vê as acomodações, todas de bom gosto, e o endereço do Guilherme, eu acho que é melhor te procurarem no Facebook, não é não? O que você acha? Nós ainda estamos sem site, mas pode ser no Facebook. Aqui é Facebook Comunidade Terapêutica Casa do Meu Pai, tudo emendado. www.facebook.com/Comunidade Terapêutica Casa de Meu Pai. Você pode procurar o Guilherme lá, ou o pessoal que queira, anote um dos números, tem 3, eu prefiro dar só um. Qual deles seria? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Pode ser o 31 40 38 83. Então 31 40 38 83 é o primeiro. DDD 31. DDD 31. E o número é 31 40 38 83. 31 40 38 83. Anotou aí, Judá, por favor? Código 31, número 31 40 38 83. Então, dado este recado, quem estiver precisando conversar com o Guilherme, entre no Facebook ou telefone. Há muita gente com problemas imensos em casa, na família, ou pessoais. E quando chega essa hora trágica, infelizmente tem poucos lugares de ajuda. Os que são profissionalmente mais aptos são caríssimos. E os que são, em geral, de um certo voluntariado com participação financeira mínima, ofertados por alguns outros grupos, são de instalações péssimas e de qualidade terapêutica absolutamente questionável. De modo que eu espero que você esteja trazendo algo que seja bem benéfico, como eu te disse no início, antes até do programa começar. Eu estou fazendo o que eu não costumo fazer. Eu primeiro iria mandar verificar se a coisa lá rola sério, a história inteira. Mas você me falou com uma convicção serena, e primeiro que eu gostei foi que você chegou e ficou lá, na sua. Se eu não tivesse chamado você, você não teria feito nada. Isso para mim já é ponto. Porque um cara que não deixa nem você sair de casa, eu podia estar saindo ali na cadeira de roda, todo para chegar aqui, e tem gente que não deixa nem você botar o pé fora, já vão te agarrando, não querem saber a sua condição. Mas você me viu passar, ficou na sua, sentei aqui, sentei com o Matheus, conversei com o Braulio, já estavam uns 15 minutos conversando, quando eu olhei e falei: e você? Me fale seu nome. De onde você vem? Você disse: posso me aproximar? Eu disse: claro. Foi quando você começou a falar. A sua atitude já me ganhou metade do caminho. Porque uma pessoa intrusona em mim encontra sempre uma porta meio fechada. Mas uma pessoa que não está procurando em nada me encontra sempre escancarado. Você entendeu? Então, o primeiro ponto foi esse. A segunda coisa foi que eu vi a convicção com a qual você falou e disse: vou fazer isso com você e a responsabilidade é sua, diante de Deus, como sempre o será. Muito obrigado, meu querido Guilherme. Eu espero que por esses contatos aí, 31403883, e pelo Facebook, Comunidade Terapêutica Casa de Meu Pai, todo mundo consiga um contato com o Guilherme. E eu sei que, meu filho, se você estiver fazendo uma coisa em moldes simples, bons, honestos, singelos, sinceros, sem surto, sem opressão e com princípios de amor, verdade, justiça no trato, você vai ser útil para muita gente, como já vem sendo. Você disse que começaram com pouquinhas pessoas, já tinham 17 abrigadas lá. Isso. E
Não convém que seja uma coisa muito grande, senão a qualidade terapêutica Exatamente. diminui significativamente. Eu desejo de todo o coração que o Senhor Jesus te abençoe, meu amigo. Obrigado, Caio, por ter concedido aí essa oportunidade, porque ontem eu vim aqui só para entregar o folhetinho e te agradecer. Aí eu fiquei até com vergonha de bater palma, eu falei assim, não, isso não é legal, sabe? Aí o rapaz ali, que eu não lembro o nome, falou assim, não, vai... Foi o Gabiru, não foi o Gabiru? O Roberto? Ele falou assim, vem amanhã no programa, você vê como é que cabelão Deus, grandão, Rastafari, gente como boa. é que Deus faz, Roberto. entendeu? Que eu vim aqui, eu só queria entregar e falar assim, olha, isso aqui tem participação sua, muito obrigado, porque a maior dificuldade que eu tive foi acreditar que eu era possível de fazer algo sozinho. Graças a Deus, meu amigo. E você não está só, nunca esteve, né? Hoje eu sei disso, que Jesus está comigo e já basta. Graças a Deus. E outros irmãos também que vão te ajudar, todo mundo te ajuda. Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Se teu pai não tivesse cedido esse lugar, a gente não estava tendo essa conversa hoje. É verdade. Talvez tivéssemos outro dia. Se a tua mãe não tivesse dito, olha, o Caio Fábio é um pecador. É verdade. Se não Nada fosse teria essa acontecido palavra, nessa perspectiva. se não fosse essa palavra. Então a gente não faz nada sem a participação de tantos. De modo que o que o Evangelho faz é não criar na gente dependência. Exatamente. E nos ajuda a vivermos com saudável interdependência relacional. Engraçado é que eu trabalho com uns dos dependência outros. química e eu era um dependente religioso ali, desempenhando o Um mesmo viciado religioso. Drogas diferentes. Um cara com outro tipo de licergia, com, com outra metanfetamina, né? Meta. Meta mesmo o negócio. Metanfetamina. E afeta a mina da alma do cara. Polui por inteiro. E mina o cara tudo. todo, meu amigo. Vem me ver TV. O canal é você.